Nesse vídeo eu vou te mostrar como você, freelancer, prestador de serviço, consegue chegar no preço correto que você deve cobrar por determinado serviço que você for prestar, para que você garanta um determinado resultado previsível no fim das contas, pagando imposto, pagando outras taxas, pagando eventuais custos fixos, para que você não tenha surpresa nenhuma quando for ver o quanto sobrou no fim do mês. Essa planilha é bastante importante, porque ela te dá previsibilidade e controle daquilo que você está fazendo. Caso você tenha interesse por esse material, ele está disponível para aquisição no link aqui na descrição do vídeo. Esse material vai levar em conta os custos que você tem para prestar determinado serviço. Eu estou falando com você, freelancer, ou qualquer outro profissional que esteja envolvido em prestação de serviço, fazendo um mix entre eventuais materiais e insumos que você pode ter e o valor da sua mão de obra ou de mão de obra de outras pessoas que estejam envolvidas no trabalho também. A planilha que você vai usar, a aba que você vai usar, é essa aqui, que pode parecer um pouco confusa, mas eu vou te dar mais detalhes para você não achar confusa. Só que você vai ter outras coisas que tem que entrar também, alguns dados que você tem que entrar sobre o seu negócio, sobre alguns outros custos fixos e variáveis que vão ter que estar presente na precificação, e eu vou te mostrar agora. Só que antes de mostrar, vamos supor, a título de exemplo, que você é um freelancer que trabalha fazendo arte, por exemplo, em Photoshop, tá? Eu vou supor que você vai ali na sua rotina trabalhar com alguns papéis para você fazer alguns rascunhos, né? Croquis, desenho prévio ali no papel, à mão, antes de levar isso para o computador. Eu não tenho muito conhecimento nessa área, mas é a sugestão para você entender um pouco a dinâmica sobre o que é materiais que você tem que considerar, o que é custo fixo e qual que é o valor de mão de obra. Você, na sua realidade, caso você não seja esse prestador de serviço, imagine na sua rotina, se você tem alguns custos de materiais para fazer o seu serviço, qual que é o valor da sua hora que você quer receber fim do mês e também o custo fixo e variável do seu negócio. Se você não entendeu muito, agora você vai entender porque eu vou começar a usar a planilha. Primeira coisa que você tem que fazer, você precisa cadastrar primeiro medidas para os materiais, ou seja, materiais geralmente é em quilo, é em grama, é em quantidade, é em litro, coisas que vão ser insumos para você fazer o seu serviço, você tem que cadastrar aqui. E você tem que cadastrar cenários de margem, então você tem que dar um cenário, um nome para esse cenário. Eu cadastrei 5 aqui, 6, desculpe. E também o percentual do preço de venda que você quer lucrar. Esse é o percentual de margem de lucro. O que isso significa? Significa que eu vou calcular para você, por meio dessa planilha, a quanto que você vai ter que fazer o seu serviço. Então alguém pediu um orçamento, você passou lá R$100, por exemplo. Esse percentual define quanto que vai sobrar de grana para você, depois de pagar um eventual custo com insumo, custo de mão de obra, vai sobrar esse valor de lucro além daqueles custos, que você vai direcionar depois para pagar o tantinho aqui em relação àquele custo, vai ser direcionado para pagar o total de custo. Então, é interessante você trabalhar aqui com margens de 15, 20%, que é o tanto que você fatura que vai sobrar depois de pagar todos os custos. Você tem que cadastrar essas margens aqui. Depois você precisa cadastrar materiais e insumos que você pode usar no seu trabalho. No exemplo do designer lá que mexe com arte, no meu exemplo, eu estou colocando material, papel, por exemplo. Você seleciona a medida, a quantidade, e você fala que 500 de quantidade de papel custa para você R$25. Então tem até o texto explicando aqui, ó, 500 em quantidade de papel custa R$25. Tá? Então você tem que colocar uma medida referência, 500 folhas em quantidade, custa 25, para eu saber depois o quanto você vai gastar por cada folha que você consumir. Outra coisa que você tem que inserir é o custo de mão de obra. Então eu coloquei aqui eu mesmo, né? Você vai estar usando essa planilha, você freelancer ou qualquer profissional, você vai trabalhar 200 horas e você quer sacar para você 4.000 desse negócio. Então você coloca quantas horas você vai trabalhar, qual que é o custo, para depois quando eu for dimensionar quantas horas você vai gastar num projeto, eu leve isso em conta. Então você precisa colocar aqui também. Ah, eu trabalho eu e mais um assistente, mais um analista, mais um estagiário, mais um outro profissional. Coloque eles aqui também. Porque quando você for informar quantas horas vão ser trabalhadas no projeto, você vai poder chamar você e esse outro. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o analista. O analista vai trabalhar 150 horas, o meu custo total com ele com encargos é de 2.500. Por exemplo, insere aqui todas as mãos de obras disponíveis no seu negócio. Depois você vai informar as despesas fixas, ou seja,
aquelas despesas que não vão estar relacionadas diretamente à prestação de serviço, mas vão estar lá. Tem que ser paga com a venda sua de uma forma geral. Então estou colocando aluguel do espaço, telefonia, telefone, software aqui é importante, né? Se você é um prestador de serviço que usa, por exemplo, um Photoshop da vida, quanto que te custa esse Photoshop por mês? Isso aqui tem que estar no seu preço. Então você tem que colocar isso aqui também como despesa fixa do seu negócio. Contabilidade, provavelmente você vai ter que pagar, e depreciação de equipamentos é outra coisa. Você, por exemplo, está usando um notebook e você pagou 6 mil por esse notebook. Você quer trocar de notebook a cada 5 anos, ou seja, 60 meses. Cada mês você tem que colocar uma depreciaçãozinha aqui para você guardar esse dinheiro, e quando chegar no período você já vai ter dinheiro guardado, não vai ter um pico de gasto em razão da troca daquele notebook. Então, olha para o seu negócio, vê quais são as despesas fixas, coloca esses valores aqui, coloca também um faturamento estimado do seu negócio, porque aí eu vou somar todas as despesas fixas que você tem e vou estimar um percentual para repassar lá no preço de venda que você vai apresentar para o seu cliente, um percentual para diluir essa despesa fixa. E aí, por fim, taxas variáveis na venda. Então, aqui eu estou colocando 10% de imposto, que eu estou simulando que eu vou receber do cliente 100 e vou gastar 10% em imposto, por exemplo, em relação à minha venda. Você pode colocar aqui preço de maquininha de cartão, alguma taxa da maquininha, né? Ah, vou passar o cartão e o cartão me desconta 3%. Você coloca aqui, maquineta. Vou até inserir aqui como exemplo, a maquineta de cartão. Você insere 3% da venda. Ah, e eu trabalho com iFood, por exemplo. Peço serviço de venda de iFood. E o iFood me desconta 8% da venda. Você coloca aqui, porque tudo isso a gente vai ter que repassar. Então, depois de colocar todos esses dados de cadastros do seu negócio, nós vamos fazer efetivamente a precificação. Então, você vem em uma aba de precificação. Você tem disponíveis 5 abas, tá, de precificação aqui, mas eu vou usar apenas essa primeira. Você vai inserir dados nas células em branco. Então você vai colocar o nome do serviço, que eu coloquei arte. Você vai selecionar 3 cenários de margem. Aí aqueles cenários que você cadastrou, né, aqui na aba de cadastro que eu tinha te falado, eu coloquei 6 de acordo com o percentual de preço de venda que eu quero lucrar. Você vai colocar aqui. Então eu escolhi a de 10%, a de 20% e a de 30%. Conforme você alterar, o preço de venda vai mudando aqui embaixo, ó. Então vou colocar um de 10, um de 20 e um de 30%. Depois você vai inserir os materiais e insumos. Então, por exemplo, aqui no meu negócio, para cada serviço que eu for fazer, eu vou gastar papel e vou consumir 5. Porque eu vou ficar rascunhando, tal, vai e volta, eu quero para cada negócio consumir 5. E ele faz o cálculo que eu vou gastar 25 centavos de papel, já que as 500 folhas é R$25, né? 5 vai sair por 25 centavos. E aí depois você vai inserir quanto de tempo você vai gastar. Então você seleciona o profissional, eu coloquei aqui eu mesmo e o analista, e eu vou gastar 5 horas de trabalho. E aí ele calcula quanto que em horas vai ser gasto, que são 5, e quanto em grana que você vai gastar. Sabendo que o valor da sua hora você informou lá. Ah, esse trabalho eu faço 5 horas eu e repasso 2 para o analista. Então você coloca, seleciona analista, coloca 2 aqui. Então você tem a opção de inserindo materiais e insumos e mão de obra. Ah, mas eu não trabalho aqui com arte, eu trabalho, por exemplo, eu sou dentista, eu presto serviço de dentista. Aí no material tem bastante coisa que eu vou usar como dentista. Você cadastra as coisas que você vai usar como dentista para cada serviço, insere aqui a quantidade, insere quantas horas você, os assistentes, vão usar, e a planilha vai calcular qual que é o seu preço de venda. Então essa planilha se adapta a qualquer tipo de prestação de serviço que você for ter. Esse dado já vai estar simples aqui para você apenas selecionar e a planilha fazer o cálculo. Então olha só, depois de inserir os dados, aqui embaixo você vai ver valor de venda. Você vai ver quanto que você gasta de materiais e insumos, você vai ver quanto você gasta de mão de obra e o seu custo total. E a partir daquela margem que você quer ganhar, percentual em relação à venda, a partir do percentual de despesa fixa que você informou aqui, cada real que eu vendo eu tenho que separar um pouquinho para pagar essa despesa fixa no fim do mês. E a partir do percentual de taxa variável, ou seja, aquela taxa que eu perco em cada venda, eu chego nos preços de venda. O primeiro, com margem de 10%, eu tenho que vender 232 para ganhar 10% em cima desse resultado. O segundo, 281 para ganhar 20%. E o terceiro, 356 para ganhar 30%. Ou seja, eu vou vender, por exemplo, a 232, vou pagar os custos envolvidos de material e insumo, de mão de obra,
percentual de despesa variável, despesa fixa, e ainda vai me sobrar 20%, além do que eu já estou colocando aqui como mão de obra. Então, por isso que você precisa entender a dinâmica da planilha para conseguir chegar numa precificação bastante justa. Só para você entender um pouquinho melhor, existe uma aba aqui que chama Análise e Detalhamento do Preço. Então, o que você precisa inserir? Você precisa inserir o nome da aba, no caso era a precificação 1, tá aqui, e o cenário de margem, o cenário 1, 2 ou 3. Eu vou pegar o segundo cenário, que é esse de 20%, tá aqui. Então, ele fala que você tem que vender a 281. Ok, você vai vender a 281. Você vai perder 13% de taxas variáveis, que é o que você informou, você lembra aqui, 13%, dá R$ 36,56 entre imposto e maquineta. Custos diretos é R$ 133,58. Por que esse número? Porque o total entre mão de obra e insumos está dando R$ 133,58 aqui. E as despesas fixas são de R$ 54,84, dá 19,5%. Por que esse valor? Porque quando você mostrou que você tem despesa fixa, eu vi que é 19,5% do que você pretende ganhar. E aí, em cada venda, eu vou sempre separar 19,5%, porque quando você realizar essa venda aqui, você pega esse 54,84, guarda numa poupancinha, e aí no fim do mês você vai ter o montante para pagar aquele custo fixo sem surpresa nenhuma. Então, o total de custos que você vai perder é R$ 224,98. Quando eu pego o preço de venda e tiro esse total de custos, me sobra R$ 56,25, que é justamente 20% do meu preço de venda. Se eu quiser ver o cenário 3, que é aquele cenário que eu tinha 30% de margem, eu tenho que vender a 356, e aí eu perco em taxa variável 46,31, o custo de mão de obra e insumos é a mesma coisa, e a despesa fixa é sempre 19,5% do valor de venda. Me sobra 106, que é justamente 30% do preço de venda. Então essa planilha te ajuda a entender o que você precisa direcionar para cada uma das taxas para chegar no lucro desejado. E aí uma outra aba que eu quero mostrar para você é o ponto de equilíbrio. Então se eu for considerar que eu quero abater 100% da minha despesa fixa com o cenário 2 dessa precificação, ou seja, aquela precificação que eu ganho 20%, ele me diz que eu tenho que vender 34 dessas artes aqui para abater minha despesa do mês. Então, ela parte da despesa que você informou, parte do quanto você vai ganhar em cada serviço, e aí ele fala, ó, você tem que fazer 34 dessa para conseguir pagar a sua despesa do mês. Então, você já começa o mês sabendo mais ou menos o que você tem que fazer para dar lucro. Essa planilha é uma planilha bastante completa. Eu fiz aqui o exemplo para freelancer, mas pode ser para qualquer prestador de serviço. Se a sua prestação de serviço, se o seu ganha-pão envolve vender horas combinado com eventuais insumos, essa planilha é para você. Essa planilha vai fazer todo esse cálculo para você com segurança e com clareza para que você chegue no fim do mês com previsibilidade, sabendo quanto vai ganhar e fazendo a matemática jogar a seu favor, que é bastante importante. Caso você tenha se interessado por esse material, ele está disponível para aquisição no link aqui na descrição do vídeo. Espero que você não perca essa oportunidade e tenha esse grande aliado, que é esse material muito rico, trabalhando junto com você. Nós nos vemos por aí e até mais!